Se você está obcecado com o brilho do outro, é porque você largou a própria tocha no chão. Este canal fala sobre recomeços e como trilhar esta jornada focando mais no seu caminho e menos no dos outros. E no último episódio, eu falei da importância de nós buscarmos a nossa autenticidade, mesmo quando nós estamos fazendo algo novo que a gente não tem conhecimento ainda. Ou seja, a importância de buscarmos o nosso jeito de fazer, mas principalmente o nosso jeito de ser. Enquanto eu gravava o episódio falando sobre o nosso jeito, sobre a autenticidade, eu percebi uma coisa. Para a gente conseguir enxergar qual que é a nossa essência, aquilo que está dentro da gente, a gente precisa soltar a mão do ladrão que rouba ela de nós. Ou seja, a muitas vezes presente e famigerada inveja. E para começar a falar sobre o assunto do episódio de hoje, eu quero começar fazendo ele com muita sinceridade. Porque eu acredito que pra gente resolver alguma coisa que não tá legal na nossa vida, a gente precisa admitir que tem um problema. Mano, tu é um guerreiro. Então, no episódio de hoje, nós vamos lidar com um dos grandes desafios do meu ser. Recalque. Inveja. Nós vamos lidar com esse sentimento de inveja, que, convenhamos, ele é um grande atraso no nosso recomeço. Além de ser paia demais. E como eu não passo mais por isso, como eu encontrei o meu eu autêntico, então eu não tenho mais inveja dos outros? Por muito tempo, eu não me achava uma pessoa que tinha inveja dos outros. E talvez seja o seu caso também. Hoje nós vamos cutucar essa ferida. Porque convenhamos, não é um tipo de coisa que a gente bate no peito e sente orgulho de ter. É muito mais fácil a gente admitir que tem raiva de alguém do que inveja. E como eu olho pra como que esse sentimento se manifestava em mim, que agora não acontece mais, mentiroso! Eu consigo perceber alguns pontos. E são estes pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Vamos nessa! E pensando sobre como eu enxergo a inveja, eu entendi que ela acontece quando eu olho demais para a vida do outro e eu esqueço de cuidar da minha. A inveja, ela é o veneno do ego ferido. É daquele que não suporta ver no outro aquilo que ele não teve coragem de construir em si mesmo. E eu percebo que isso surge de uma comparação da vida atual que eu estou e do que eu queria estar vivendo, olhando para o lado e vendo que o outro vive aquilo que eu queria ter para mim. Como diz o nosso sábio humano, o Theodore Roosevelt, comparação é a ladra da alegria. E através dessa comparação, eu comecei a perceber que esse sentimento de inveja, ele gerava uma escassez emocional em mim. Porque se o outro tem o que eu desejo ter, ele tá tirando de mim o meu lugar de ter aquilo. Esse cara aí deve estar bêbado, tá viajando na maionese. E chafurdando mais ainda nesse pensamento nebuloso, eu comecei a perceber algo pior ainda. Que a inveja, ela me cegava de tantas formas que eu comecei a achar algumas justificativas para dizer que o outro não merecia estar no lugar que ele tá. Ou que eu merecia mais do que ele esse lugar. Porque afinal, na minha cabeça, eu tava pensando que ele tava roubando um lugar que é meu. Vê se manca. Olha o nível de loucura. E eu penso que quando a gente entra nesse tipo de linha de pensamento, quando menos tu perceber, tu se tornou o juiz da vida dos outros. A sociedade é hipócrita! A inveja, ela apaga a chama da nossa autenticidade. Porque eu quero copiar o caminho do outro para chegar no resultado que eu quero ter. E isso gera uma grande confusão. Porque quando a gente começa a colocar a nossa autenticidade de lado para copiar exatamente o caminho que o outro fez, é muito provável que a gente não vai ter o mesmo resultado idêntico que aquela pessoa. Eu diria que é capaz de não ter resultado nenhum. Porque cada um de nós tem as suas próprias características e as suas próprias habilidades. Como as coisas elas vão funcionar diferente para cada pessoa, a gente segue exatamente a receita que o outro tá fazendo e a gente não tem aqueles resultados, começa a acontecer um outro fenômeno que eu percebi que é
a gente começa a se sentir injustiçado pela vida. Porque afinal, o outro fez aquilo e pra ele deu certo, e eu tô fazendo exatamente igual e pra mim não tá dando certo. Isso não é justo. E isso vai fazendo com que a gente comece a criar raiva da outra pessoa, porque ela conseguiu aquilo. E aí a gente entra numas de tipo dizer assim, ah, fulano também só conseguiu aquilo porque ele é privilegiado. Ou, ah, fulano, ele teve sorte, por isso que ele tá onde tá. Só que a gente não sabe da trajetória e muitas vezes a gente não sabe da vida da pessoa, do que ela passou, do que ela tá passando para ter conquistado esse lugar. E muitas vezes a gente cai no não muito feliz, o lugar da vítima. E quando fica difícil, você procura alguma coisa pra culpar. Ah, eu também fiz aquilo, eu também corri atrás e me esforcei. Mas o meu problema é que eu sou azarado e o fulano tem sorte. Essa é a sua desculpa? É doideira, mas acontece muito. E pensando sobre recomeços, eu percebi que a inveja trava. Porque eu fico muito preocupado em medir o tamanho da grama do vizinho, enquanto a minha grama tá lá secando. E com esse comportamento, a gente vai perdendo a nossa energia criativa. A gente começa a ficar observando e cuidando, comparando, olhando demais pro outro. E quando a gente olha pro que a gente fez, foi muito pouco. E muitas vezes a gente fica tão aficionado pelo que o outro tá fazendo, o jeito que ele faz, que a gente entra numas de achar que o que ele faz é o certo a se fazer, é o que dá certo, né? Porque a gente tá olhando pro que ele tá fazendo, ele tá conseguindo ter os resultados dele, é claro, porque ele tá sendo autêntico, ele tá fazendo as coisas do jeito dele. E aí a gente tenta imitar, isso não funciona, a gente começa a achar que a gente tá errado ou que a gente não consegue fazer as coisas, ao invés da gente tentar achar o nosso jeito certo, de procurar a nossa criatividade nas coisas, o jeito que nós podemos fazer, qual que é o nosso tempero. Então, principalmente em uma fase de recomeço, eu acho importante a gente não ficar focando na vida do outro. Você cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Porque se a gente aplicar aquilo que o outro faz e não dá certo pra nós, a gente vai começar a ficar com raiva. Essa raiva, como eu falei antes, vai começar a trazer essa sensação de vitimismo, porque pra ele dá certo, pra mim não dá. Esse vitimismo, por consequência, vai começar a se tornar um desânimo. E quando a gente começar a desanimar com muita frequência, a gente vai ficar paralisado. Se a gente entrar numas de achar que o mundo é injusto ou que a gente é azarado, tem um outro ponto também que fortalece uma crença de que para que eu conquiste algo, alguém tem que perder. E esse é exatamente o pensamento oposto da mentalidade de abundância que todo recomeço exige. Eu lembro de um filme bem antigo que ele é de 1984. Antes de eu ter nascido ainda, e provavelmente você que está me assistindo também, mas ele se chama Amadeus, que conta a história do Mozart, que é aquele cara que foi um gênio da música clássica, né? Um austríaco, que foi, na verdade, um prodígio. E do Salieri, que ele foi um compositor italiano que era bem influente na corte imperial austríaca. O Salieri, ele tinha muita inveja do talento do Mozart. Mas o Salieri, ele vê todo esse talento que o Mozart tem, e em vez dele transformar isso num combustível, numa inspiração, ele começa a ser corroído por dentro por causa da inveja. Ele até começa, assim, tendo uma certa admiração, só que esse sentimento, ele começa a virar um rancor bem daquele tipo assim, sabe? Por que ele e não eu? E daí que nasce esse veneno, que ele não quer só melhorar, ele não quer só aumentar as habilidades dele, né? Se dedicar, mas ele quer que o Mozart diminua, que o Mozart fracasse. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. E vai bem pra esse lado da inveja, que eu acho mais perigoso ainda, que não é só eu quero o que o outro tem. O que eu também já acho bem ruim, né? Mas eu quero o que o outro tem e quero que ele perca tudo que ele tem. Não te ensinaram não a conter um pouquinho seus pensamentos intrusivos? E olhando pra essa questão de se inspirar na vida do outro, eu percebo que sim, é importante a gente modelar o comportamento, a mentalidade dessas pessoas que elas alcançaram o que a gente está buscando ou que elas estão quase lá alcançando. Eu vejo que isso pode ser muito importante para nós, pode ser às vezes até um divisor de águas, mas
A gente tem que fazer isso com muita cautela e com muito cuidado, porque a gente pode começar como o Salieri, que olhava para o Mozart como uma inspiração e tinha uma certa admiração, só que isso pode virar em, de fato, desejar o que o outro tem, o que é dele, e não conquistar o nosso próprio espaço. Porque se a gente não tiver esse cuidado e não tá com essa atenção, a gente, ao invés de começar a enxergar o outro como um bom exemplo, eu começo a olhar para o outro como um inimigo em potencial. Porque, na minha visão, isso é um dos perigos da modelagem. É eu começar a passar do ponto e começar a querer copiar o outro. Lembrando que modelar não é copiar, e sim se inspirar no bom exemplo de alguém que tá conseguindo fazer dar certo aquilo que a gente escolheu também para nós. Tá bom. E é complicado isso porque é uma linha muito tênue. No momento a gente tá olhando o outro, tá torcendo por ele, tá achando legal o que ele tá fazendo, tá pegando inspiração ali. E no outro momento a gente já tá julgando as ações dele, já tá querendo o que ele tem, já tá não achando que é justo o que ele tá conquistando. Vira muito rápido o jogo se a gente não tá com essa atenção plena, se a gente não tá vigilante nessa parte. Por muito tempo, eu olhava para as pessoas que eu admirava e eu ficava me imaginando como que seria se eu tivesse no lugar delas. Então eu olhava para algumas atitudes e pensava assim, mas se eu tivesse no lugar dela, eu teria agido melhor aqui. Se eu tivesse nesse lugar, eu teria sido mais humilde com essa fala que ela teve. Então eu comecei a perceber que, aos poucos, essa admiração que eu tinha, ela foi começando a se transformar em julgamento. Recalque. Inveja. Depois em ciúmes. E aos pouquinhos, bem devagar, começou a virar um pouco de raiva. Até chegar num ponto que eu comecei a achar que eu era muito mais virtuoso do que aquelas pessoas. Então, eu que merecia tá no lugar delas ali. Você não é. Nem se quisesse ser. E esse é um veneno oculto de quem sente inveja das outras pessoas. A gente se acha no direito de se tornar juiz da vida dos outros e começa a julgar quem merece o quê, quem é melhor que quem, sem, na maioria das vezes, e eu diria quase sempre, a gente nem conhece os detalhes da vida da pessoa pra estar fazendo esse tipo de julgamento. E mais, né? Quem sou eu? Ridículo, imaturo. Pra achar que eu tenho o direito de julgar alguém pelos seus comportamentos ou pela história que a pessoa tá vivendo. Mas eu vou colocar a culpa na inveja aqui porque ela faz essas coisas com as pessoas. Muitas pessoas que têm resultados bacanas, parecido com os resultados que a gente quer ter pra nós, elas tiveram que se superar de certa forma. Elas tiveram que se reinventar em muitas situações da vida. Algumas dessas pessoas também tiveram que abdicar do seu conforto e ter coragem de fazer o que era preciso para conquistar a posição que elas chegaram. O invejoso, ele não entende tudo isso. Burro! Ele tá olhando só pro resultado que a pessoa tem e acha que sabe toda a história e toda a trajetória da pessoa. E no meu caso, eu percebi que a inveja, ela tava adornada de ignorância. De um medo de tentar fazer alguma coisa e errar, de uma falta de honestidade comigo mesmo e de uma baixa força de vontade e pouca disciplina. Porra! Tudo isso? E chegar nessa conclusão sobre nós mesmos é uma coisa que é triste. Ela dói pra caramba. E como dói. Mas é necessário pro despertar. Porque eu percebi que eu não queria passar pelo que o outro passou. Eu queria o resultado dele. E eu não estava conseguindo enxergar todo o processo que envolvia chegar nesse resultado. Desejo sem esforço, ele é uma fuga do nosso próprio chamado. E quanto antes a gente tomar consciência e curar esse ser invejoso que ele habita dentro da gente, antes a gente vai conseguir achar a nossa essência criativa. Porque todos nós, tanto eu como você, nós temos um ser extremamente criativo que habita dentro de nós. A gente só precisa parar de ficar olhando pro outro, pro que o outro tá fazendo, e voltar a nossa atenção para dentro,
se concentrando naquilo que a gente quer fazer e no que a gente tem de bom. Porque eu pensei assim, hoje o conhecimento ele está extremamente acessível para todo mundo que quiser correr atrás dele. Só que o que vai nos destacar das demais pessoas é como que nós vamos utilizar este conhecimento para resolver os problemas do mundo. E claro, colocar a nossa vibe nas coisas, a nossa energia individual. Porque é isso que, no final das contas, vai trazer a admiração das pessoas. Eu pensei até no exemplo de um músico. O músico, se tu chutar uma árvore, cai 10, né, no chão. Mas qual é aquele que nos chama a atenção? Qual é o que nos cativa? É aquele que tem a vibe dele, ele usa o talento e o carisma dele pra colocar algo que é único dele no show. É o músico que utiliza as coisas que são autênticas dele, os elementos autênticos da pessoa dele, trazendo essa energia e esse carisma único que essa pessoa tem. Por isso que vários músicos que fazem bastante sucesso não são aqueles que tocam melhor que os outros. Quando eu era mais novo, tinha uma banda que se chamava Ramones. E o pessoal do rock and roll, assim, mais aficionado, falavam bastante mal deles porque os caras mal sabiam tocar, eles não eram os que tocavam melhor. Só que o show deles sempre tinha muita gente e sempre era um dos mais massa de curtir. E por quê? Eu sei lá, porra. Por causa da energia e da atitude deles. Eles tinham uma vibe que era muito única. E eles tinham todo esse espírito rebelde colocado nas músicas, e isso se conectava muito com a atitude dos jovens. Inclusive, eles foram um dos precursores que mais divulgaram o movimento punk, junto com várias outras bandas daquela época, mesmo não sendo os que tocavam melhor ou a melhor banda de punk. E isso tudo porque eles ousaram ser eles mesmos, cagaram pra crítica dos outros, inclusive eles fizeram até trilha sonora de filme como Pet Sematary. Tá, mas agora trazendo algo de bom em relação à inveja. Porque nem só de desgraça vive o homem. Eu consigo enxergar a inveja como uma bússola. Oi? Porque ela me indica aonde que o meu coração ele quer estar, só que ele não tem coragem de chegar lá ainda. Ah, agora eu entendi! E isso é bom, porque é uma confirmação daquilo que toca a gente de maneira profunda. E eu entendo que a gente tem que pegar essa inveja como uma certeza de que por ali é um caminho que vale a pena trilhar. Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! E pro recomeço, é importante a gente olhar para onde o nosso coração bate mais forte. A gente só precisa soltar essa inveja e seguir o caminho do nosso jeito. Isso não torna as coisas mais fáceis. Ao invés de afastar quem te inspira, transforma essa inveja numa admiração ativa. Observa essa pessoa, aprende com ela, modela a mentalidade dessa pessoa, seguindo o exemplo de esforço que ela tem. Isso sim é ser esperto e usar a inveja ao teu favor. E com essa mentalidade, o alvo da inveja, ele deixa de ser um inimigo. Tu para de querer o que é dele e tu corre atrás do que é teu, vendo que antes aquele que era visto como um potencial inimigo, agora ele pode ser um potencial espelho de inspiração. A competição, ela começa a ficar de lado e a torcida pelo sucesso do outro começa a te nutrir. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Em vez de te colocar pra baixo. Porque quando tu virar essa chave, tu vai olhar pro lado e o que antes era julgamento, vai se transformar numa inspiração do que é possível realizar. Ah, bom, então assim sim. Do jeito que eu enxergo as coisas, eu percebo que todo recomeço, ele precisa de modelos positivos. Nós precisamos ter os nossos heróis para nos inspirar. Beleza, vamos nessa. Esforço máximo. Afinal, todo ser humano, ele tem um potencial na sua autenticidade. E quando a gente consegue aliar todas essas coisas, aí sim a gente cria um caminho saudável para o nosso crescimento. Você não para de me surpreender. Um bom exercício, claro, na minha opinião, Lá vem você. para ajudar no combate à inveja, eu diria até uma forma de um experimento mental aqui para nós, é ficar um dia sem criticar nada, nem pensamento. É isso? É sim. Parece bem fácil e até bobo, mas eu te desafio, tenta fazer isso.
E aí, sempre que por acaso tu se pegar nesse dia criticando alguma coisa, como eu falei, mesmo que em pensamento, tu deixa um papelzinho de lado e vai marcando um risquinho, vai marcando um pauzinho assim no papelzinho. Eu tenho certeza que tu vai te impressionar com a quantidade de críticas que tu fez até o final desse dia. É interessante porque tu vai começar a perceber que a gente constantemente faz críticas sobre alguma coisa. E que muitos dos pensamentos do nosso dia a dia, eles estão ligados a alguma crítica. Então, quando a gente começa a tentar tirar esses pensamentos de crítica, seja sobre nós mesmos, seja sobre a vida dos outros, sobre algo que a gente viu na internet, sobre um colega de trabalho, enfim, sem críticas. Quando a gente começa a fazer esse exercício e tirar as críticas do nosso dia, tu vai ver que parece que começa a dar um vazio ali no nosso pensamento, porque muito do que a gente vive, a gente sempre tá colocando uma opinião crítica sobre as coisas. Fazer crítica tá tão internalizado dentro da gente que a gente nem percebe que a gente faz isso com muita frequência durante o nosso dia. E eu quero te convidar, faz esse experimento 1, 2, talvez 3 dias, se tu quiser se desafiar num período mais longo, e depois coloca aqui nos comentários quantos pauzinhos tu marcou, quantas críticas tu fez sem nem ter percebido, sem ter saído no automático. Tu já pensou um pensamento crítico sobre o outro, ou sobre ti mesmo, enfim, sobre alguma situação da vida. Enfim, eu acho que a inveja, ela é a sombra de uma admiração não reconhecida. Ou seja, a pessoa invejosa, no fundo, ela admira alguma qualidade, alguma conquista ou algum objeto que o outro tem. Só que o que realmente acontece é que essa pessoa não tem uma capacidade de reconhecer e de aceitar essa admiração de uma forma mais saudável. Eu tenho maturidade. E quando a gente consegue ter essa percepção, o sucesso do outro deixa de ser uma ameaça pra gente e vira um convite. Um convite de voltar pro nosso próprio caminho com coragem de ser quem se é. E agora eu quero saber de você, agente do destino. Tem sido invejoso com a vida do outro? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber como que você tá lidando com esse sentimento. Se você tá sentindo inveja de alguém. Não hoje. O que você faz quando esse sentimento vem? E se esse vídeo ele fez sentido pra ti, deixa aqui o teu like, compartilha com um amigo, talvez um amigo meio invejoso, pra ver se a gente consegue tirar isso de dentro da gente. E no próximo episódio, nós vamos começar a olhar para um horizonte bem mais otimista. Porque após nós soltarmos a mão dessa inveja, nós vamos colocar algo na nossa vida que tem o potencial de ser bem mais duradouro. E para que isso possa de fato entrar na nossa vida. Quer saber que algo é esse? Cola comigo, segue aqui o canal, se inscreve e ativa o sininho. Faça parte da nossa Ordem dos Agentes do Destino, que são esse grupo de pessoas que estamos criando, que querem evoluir na vida e que querem ser senhores do seu próprio destino. Seja mais um aliado aqui do canal e torne-se você também uma folha ao vento fluindo na corrente do destino. Agora você já pode ir embora, tá bom? Eu te agradeço por você ter chegado até aqui, você que é um guerreiro, você que é uma guerreira. Eu te desejo uma ótima semana e até a próxima. Muito obrigado.